Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Domingo extremamente desgastante para a torcida alvinegra. O Botafogo ontem entrou em campo com a equipe sub-20 para disputar a final da Copa do Brasil da categoria contra o Coritiba em Volta Redonda. Empate no tempo normal, 1-1, derrota nos pênaltis. O time profissional do Botafogo esteve em Recife e perdeu para o Náutico por 3-1 pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas derrotas vieram com requintes de crueldade. E aqui uma análise, mais um raciocínio a respeito não do sub-20, não do time profissional, mas da instituição Botafogo de Futebol e Regatas, que precisa urgentemente mudar a mentalidade interna. O Botafogo tem que voltar a ser um clube vencedor. Eu perguntei sobre isso ao técnico Marcelo Chamusca. Vou trazer neste vídeo a resposta do treinador e também, claro, um comentário sobre tudo isso. Por que o Botafogo toma gol nos acréscimos de forma recorrente? Porque o Botafogo entrega alguns títulos que deveriam ser nossos. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Se já é inscrito, traga novos inscritos. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em Seja Membro e conheça os benefícios. Pois é, galera, o time sub-20 tinha empatado com o Coxa na semana anterior por 1-1 fora de casa. E ontem voltou a empatar. Tomou o primeiro gol, bola parada, e também fez um gol oriundo de bola parada já perto do final do jogo com o Gabriel. A disputa foi para os pênaltis. O Botafogo teve a bola do título, mas o Cauê, um menino de 16 anos, na bola crucial, foi no passinho curto e bateu na trave. Mesmo tendo deslocado o goleiro, acabou perdendo. Depois o Gabriel, que tinha feito gol no tempo normal, também perdeu e o Botafogo foi vice-campeão da Copa do Brasil mais uma vez em casa. Por que mais uma vez em casa? Porque o Botafogo foi vice-campeão da Copa do Brasil sub-17 em 2015 para o Vitória. O Botafogo tinha vencido o Vitória lá na Bahia por 3-1, conseguiu perder por 3-1 no estádio Newton Santos e também perder nos pênaltis. Rickson, que está no time profissional, teve contrato renovado recentemente, perdeu um pênalti, bateu por cima a lá Roberto Baggio naquela decisão. E claro, o Botafogo também perdeu a final da Copa do Brasil para o Juventude, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, em 1999, aí uma disputa profissional. Então, é um DNA impregnado no clube que tem que mudar. O Botafogo tem que se restabelecer como um gigante vencedor. Isso passa por muita coisa. A base tem todas as dificuldades estruturais e financeiras. Mesmo assim, forma alguns jogadores de qualidade. O Cauê não pode nem ser queimado, apesar de ter que ser repreendido até por uma postagem no Twitter depois do jogo, na qual ele escreveu que 1000 acertos, nenhum elogio, um erro e várias, como é que é? Vários apontamentos, algo do tipo, palavras parecidas com isso. Ele é um jogador de 16 anos, que a torcida entende que pode vir a ser um grande jogador e que tem que saber que está num clube como o Botafogo, estava jogando em rede nacional, em TV aberta e TV fechada. O jogo passou na Band, no Sport TV, e ele teve a bola do título nos pés. Assim como outros jogadores não devem ser queimados, mas eles têm que entender o tamanho do Botafogo. Assim como o profissional tem que entender o tamanho do Botafogo. O Glorioso entrou em campo contra o Náutico, todo mundo falava do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, e o jogo era equilibrado. Mas com uma interferência da arbitragem, algo que acontece também de forma recorrente, porque o Botafogo não é forte fora de campo, o Botafogo tomou o primeiro gol. Também com falha, obviamente, do time. Mais uma na bola aérea. Tiro de meta para o Botafogo, o árbitro deu escanteio. Deu escanteio? Vai marcar. Não foi o que aconteceu, alguém raspou e o Pedro Castro tentou cortar e botou para dentro, fazendo o primeiro gol do Náutico. Já tínhamos tomado gol de bola aérea contra o Londrina, voltamos a tomar contra o Náutico. Botafogo tentou ir para o ataque, não conseguiu empatar na primeira etapa.
E aqui eu vou falar de comportamento, tá, gente? Galera que acompanha o canal sabe muito bem que eu gosto muito da parte tática, mas vou deixar isso um pouco mais pra frente, porque a parte tática, parte técnica, a gente fala quase que diariamente, mas o Botafogo tem que se compreender como um time grande, e é bom que também entendamos isso. Então a parte comportamental é muito importante. E aí, no segundo tempo, o Botafogo tentando mais uma vez, de alguma forma, atacar o Náutico, teve uma jogada contra e o PV foi garoto, fez um pênalti muito bobo, perdido pelo Chiesa, o Douglas Borges defendeu muito bem. Deu um ânimo ao time que conseguiu empatar. Rafael Moura fez bela jogada, deu passe no Diego Gonçalves, que deu a bola para o Felipe Ferreira, que empatou 1-1. Pensávamos que o Botafogo poderia então ir para cima do Náutico, algo que mais uma vez não aconteceu. O que aconteceu? Mais uma vez, nos minutos finais, o Botafogo tomou gols, no plural. PV, juvenil, deu um carrinho desnecessário. Para mim não foi pênalti, para mim a bola estava fora, o árbitro não deveria ter dado, mas o PV deu ao árbitro do jogo a possibilidade de marcar a infração. E o árbitro marcou. O Náutico fez 2-1 no final da partida, o Botafogo se mandou, e aí o goleiro deu uma assistência para o atacante do Náutico, que fez 3-1 contra o Glorioso. Então o Botafogo tomou um gol no final do jogo contra o Londrina, empate, e tomou 2 gols contra o Náutico também no fim do jogo, derrota. Ano passado, o Botafogo havia vencido o Galo por 2-1, mas já tomando um gol no final do jogo também. Ninguém pensava em rebaixamento ainda. No jogo seguinte, o Botafogo vencia o Flamengo por 1-0, tendo feito um gol nos acréscimos, com Pedro Raul, e tomou um gol em 51 de pênalti. O Botafogo voltou a tomar gol no final contra o Corinthians, 2-2. Estava vencendo. Voltou a tomar gol no final contra o Atlético Paranaense, vencia por 1-0 e por pouco o Atlético não virou, que ainda teve um pênalti no final, perdido pelo atleta do time do sul do país. E quantas vezes, recentemente, nós vimos o Botafogo tomar gol no final? Isso é uma falha de comportamento. Vocês conseguem equiparar os gols que fazemos no fim e os que tomamos no fim? O time tem que estar atento, o time tem que estar ligado. Mas não é de hoje que o botafoguense sofre com o final do jogo. É só observar as postagens em redes sociais. Fica todo mundo muito tenso a partir dos 40 minutos do segundo tempo, porque é recorrente. Então eu estou fazendo aqui um elo entre os títulos perdidos no Sub-17, no Sub-20 ontem, e os gols tomados no final no profissional por questão de atitude. E tem alguém no clube para passar aos profissionais que lá chegam que a torcida não aguenta mais esta frouxidão do Botafogo de Futebol e Regatas? Foi isso que eu perguntei ao técnico Marcelo Chamusca. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Hoje um dia emblemático para o torcedor do Botafogo, que viu o time sub-20 perder uma decisão nos pênaltis, assim como o profissional já havia perdido 2 na mesma temporada, e viu também o time profissional tomar gols no final de uma partida, assim como havia tomado contra o Londrina. Isso é recorrente no clube há algumas temporadas. Quando vocês chegam ao Botafogo, vocês ouvem algo nesse sentido? Vocês entendem o desgaste do torcedor do Botafogo por conta dessas perdas irreparáveis nos últimos tempos? Obrigado. Bom, Thiago, infelizmente, Fabiano, infelizmente a gente foi contratado para subir o Botafogo, para trabalhar, para ganhar jogos. Tomar gol no final do jogo faz parte do jogo. A gente também faz gols no final do jogo. Em alguns jogos a gente já fez. E a gente vinha uma sequência boa de resultado. Hoje, infelizmente, eu acho que o árbitro teve uma participação direta no resultado do jogo, já falei isso anteriormente. Em relação ao Sub-20, eu tenho que parabenizar a diretoria, tenho que parabenizar os atletas, tenho que parabenizar a comissão técnica, principalmente o Ricardo, pelo excelente trabalho que eles realizaram com a garotada. Foi uma entrega muito grande, a diretoria dando a melhor condição, o Ricardo treinando, a gente procurando fazer o melhor. Eu vivo o dia a dia do clube e a gente fica triste porque a gente tinha uma expectativa muito grande que o Sub-20 vencesse. Mas isso também faz parte do futebol. E Fabiano, quando um time vai para a final do campeonato, ele tem méritos porque ele eliminou vários outros candidatos que também queriam chegar à final. Então não é demérito nenhum, nem perder, muito menos perder no pênalti, já que ele empatou os 2 jogos. Então,
eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu vejo a comissão técnica do Sub-20 fazer, muito orgulhoso do apoio que a diretoria deu para esse projeto, nessa competição, e tenho certeza que a principal importância da divisão de base, do Sub-20, do Sub-17, claro que você ganhar títulos é importante, a autoestima cresce, confiança, mas é a formação dos atletas, e nisso o Botafogo tem feito um trabalho muito bom. Em relação a essa questão dos gols no final, os gols no final faz parte do jogo, um gol no pênalti, que a bola já estava fora quando o juiz marcou, então todos esses aspectos eles têm que ser levados em consideração. E nós estamos aqui para justamente tentar mudar esse contexto. Pô, eu sei que o torcedor sofre, o ano passado foi um ano sofrido para o Botafogo, para o torcedor, tudo que aconteceu, o time caiu, mas a gente está aqui para tentar trazer aspectos positivos, e um aspecto positivo é que esse grupo de atletas sente muito como eles sentiram no final do jogo, ao final do resultado, e trabalhar para que a gente possa melhorar e fazer com que os gols aconteçam com o Botafogo, porque infelizmente o futebol a gente não tem um controle total, às vezes o adversário faz o gol no final, isso faz parte, e a gente, como treinador de futebol, tem que analisar o contexto do jogo, não é só o gol sofrido no final do jogo, que isso aí faz parte. Em algum momento a gente também vai fazer um gol no final do jogo, e aí a torcida vai ficar contente, satisfeita, porque é assim o futebol. Infelizmente, o Marcelo Chamusca não entendeu a minha pergunta, porque eu pontuei para ele. Pontuei que a base perdeu mais uma vez nos pênaltis, sabendo que o profissional já havia perdido 2 disputas nos pênaltis nesta temporada, uma contra o ABC pela Copa do Brasil, uma contra o Vasco de maneira ridícula pela Taça Rio, e pontuei também sobre os gols no fim. O treinador não pode falar que os gols no fim vão acontecer porque isso é do futebol. Quer dizer, por dele pode, tanto que ele falou, mas eu discordo dele. É do futebol, ele chegou aqui agora, então ninguém falou para ele que o Botafogo tem um problema grave de comportamento, e ele continua entendendo que o futebol para ele é algo mais amplo e não só o Botafogo, e que o gol no fim ele faz e ele toma. E é bem capaz do Marcelo Chamusca sair do Botafogo e ir para algum time que faça gol no final. Porque dessa vez, gente, não era nenhuma crítica ao Chamusca. Crítica a gente faz de forma construtiva aqui nos vídeos e nas lives. Mas não era uma pergunta nem para crítica construtiva em termos de jogo, do trabalho dele. Era uma pergunta a respeito da instituição. Só queria saber de um profissional do clube se isso é passado, se o desgaste do torcedor é passado para quem chega. E pelo jeito não é. Porque ele descontextualizou, ele separou a parte profissional da parte da base. Então, o grande problema não é nem o Marcelo Chamusca neste momento, neste aspecto. Ele tem vários problemas como treinador do Botafogo. O que eu quero dizer é que o próprio Marcelo Chamusca pode sair, amanhã assumir um outro treinador e o Botafogo continuar tomando gol no final. Porque alguém lá no clube tem que virar essa chave para que não aconteça mais, seja com Marcelo Chamusca ou com Pep Guardiola como treinador do Botafogo. E aí o treinador falou que isso acontece, então é a perspectiva dele do futebol e que isso vai voltar a acontecer com o Botafogo também, a nosso favor, e a torcida vai ficar muito feliz. Eu não consigo equiparar. E aí ele parabenizou o trabalho da equipe sub-20, do clube que chegou à decisão, deixou outros pelo caminho e não foi campeão. A base tem sim que formar. Acontece que se você formar um jogador que se acostume a vencer com uma camisa pesada como a do Botafogo, é ainda melhor. E o Botafogo, tendo a bola do título no pé, não pode perder. E não foi a primeira vez. O problema é o contexto. Eu não quis de forma alguma individualizar agora. A gente pode falar depois, durante a semana, sobre o Cauê, sobre o Matheus, sobre o Chamusca, sobre o PV, sobre o Douglas Borges. Podemos falar a respeito dos jogadores individualmente, mas o que eu quero entender aqui com vocês é o contexto do Botafogo, porque de maneira recorrente fracassa e ninguém aguenta mais, está todo mundo desgastado. Então, o trabalho da categoria de base acontece, tem muita dificuldade financeira, estrutural e eles chegaram na final. Parabéns, mas não chegou. Por que vai desperdiçar a oportunidade e depois colocar uma desculpa? Faz o gol, seja campeão, se acostume com a vitória. O técnico da base do Botafogo, do Sub-20, o Ricardo Rezende, é um vencedor. Ele já foi campeão da Copa do Brasil na categoria de base. Ele ganhou títulos nacionais, estaduais, com Atlético Mineiro e Cruzeiro, gigante do nosso futebol. Chegou ao Botafogo num momento difícil do Sub-20. O time muito mal no Campeonato Brasileiro, ele quase conseguiu classificar. O time mal no estadual, ele foi campeão da Taça Rio,
Aí foi vice-campeão carioca para o Vasco e agora foi vice-campeão da Copa do Brasil. Ele era campeão e agora foi vice. O Ricardo Rezende é o problema? Não, ele fez o trabalho. Ele desenvolveu o trabalho. Mas o clube, por alguma questão, não consegue entregar o resultado. E é isso que tem que ser identificado lá dentro. Qual o grande problema? O Botafogo tem uma condição financeira pior que a dos outros. Ok, entendemos isso. Mas a atitude não depende de SA, a atitude não depende de condição financeira. Você vai jogar com o Náutico, o treinador vai falar que é um resultado absolutamente natural perder para o líder da Série B? Não podemos. Eu não quero direcionar crítica aqui, porque a pergunta que fiz ao Chamusca era sobre a contextualização do clube. E na resposta já deixou muito claro que ninguém no clube fala nada. Tá muito solto. Passam os profissionais pelo Botafogo, ninguém entende o desgaste do torcedor. Estamos aqui há anos desgastados e se não houver uma diretriz, um direcionamento para o entendimento da grandeza do clube e para a busca pelas vitórias, o Botafogo vai ficar sim para lá e para cá, balançando, e a gente não vai saber o que vai ser do clube. Obviamente, precisamos de gestão profissional e aporte financeiro importante, como sempre falo. Mas no momento atual, no qual o Botafogo tinha sim condição de ser campeão no Sub-20, no qual o Botafogo tem muita possibilidade de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso tem que ser entendido e respeitado como uma instituição gigante que é. O Botafogo tem um time hoje, apesar de todos os problemas, com uma capacidade de vencer jogos na Série B. O jogo contra o Náutico deixou isso claro. O Botafogo chegou lá e fez um jogo parelho. Perdeu porque afrouxou em determinados momentos, porque a arbitragem entendeu que tinha que dar coisas que não deveria dar a favor do Náutico e porque o treinador também entende que o Botafogo jogando contra o Náutico fora de casa pode perder, que é natural. E isso não pode acontecer. O Botafogo ontem mostrou, no momento no qual jogou com o Náutico, que pode vencer qualquer adversário da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, subir para a Série A. Mas queremos isso? O clube quer isso? Ou o clube vai se contentar em falar que vai brigar para entrar no G4? Peço para que deixem aí os comentários de maneira respeitosa e educada, como é aqui no canal Fabiano Bandeira.